pega um assunto que está bombando. Tremembé leva a série da Netflix sobre Elise Matsunaga ao top 5. Isso aqui é uma matéria. Aí você vê outra aqui, sobre os detentos, veja por onde anda, quem é Raíssa, personagem que se casa durante saidinha, saiba como está Andréas, irmão de Suzane von Richthofen. Olha aqui, gente, e as matérias não param, No site tá cheio. A Marina Rui Barbosa, a Elise Matsunaga, o Roger Abdelmaci e Ulisses Campbell explica desdobramentos da série de True Crime. Ele está aqui todo misterioso, Ulisses Campbell na foto. Não só na foto, gente. Aqui com a gente, ao vivo, no Live CNN. Estamos com o escritor, jornalista Ulisses Campbell, que, enquanto eu passo pelos meus colegas aqui, escreveu os livros que inspiraram a produção. Ulisses, bem-vindo ao nosso estúdio novamente. Obrigado, Elisa. Bom dia, Clarissa. Bom dia a todo mundo. Bom dia quem nos ouve, quem nos assiste. E nós estamos aqui, Ulisses, a gente tem um fã de True Crime desses livros, que é o Jairo Nascimento, que lê todos esses livros e vai participar também dessa entrevista aqui com a gente. Jairo, Clarissa e os livros que estão aqui em cima da bancada. Tem um... porque tem atleta no presídio também. Tem, Robinho. É verdade. Nós temos aqui um interesse duplo. Um pelo que diz respeito ao esporte e também que o Jair é todo sabido dessas histórias. Ulisses, a que se deve, no seu olhar, esse sucesso? Por que a gente é tão interessado nesses criminosos? Eu acho, Elisa, que o brasileiro ele tem um interesse nas histórias de crime reais, porque eu acho que essas histórias acabam sendo como se a gente colocasse um espelho diante de nós mesmos, né? Porque isso revela o quanto a humanidade ela é cruel, ela joga luz sobre o sistema da justiça para ver se essas pessoas estão sendo punidas corretamente. E eu acho também que tem uma curiosidade mórbida do brasileiro, que eu comparo muito quando a gente está na estrada, às vezes, você vê o trânsito engarrafado, está todo mundo diminuindo a velocidade do carro para olhar um corpo que está estendido ali no chão. Para quê? Então, Para quê? Eu acho que vem muito disso. E também eu acho que é uma forma da gente assistir e descobrir uma forma de se proteger dessa violência, né, que esses programas de True Crime mostram. Muito bem, Ulisses Campbell com a gente aqui. Já vou acrescentar a Clarissa e o Jairo na conversa. Aliás, a Clarissa que viabilizou também essa conversa. Então, Clarissa, chega mais, por favor. Muito bom dia, Ulisses. Sempre bom ter você aqui mais uma vez. Ulisses, eu gostaria de trazer um pouco da polêmica que está marcando a discussão a respeito dos seus livros e também da série, mas principalmente em cima da série, olhando um pouco para a forma como esses criminosos e criminosas são retratados para a sociedade. Tem uma polêmica muito grande a respeito da glamorização do crime, por meio da iniciativa de contar essas histórias, mas também tem o lado de tentar mostrar de forma real quem são essas pessoas e todos os lados, todas as facetas de pessoas que caminham para o crime. Eu gostaria de entender a sua visão a respeito desse dilema. Como retratar a criminalidade sem que isso acabe sendo, de certa forma, glamorizado? Clarissa, eu acho que toda vez que essa discussão é levantada, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que definir esses termos, né? O que é glamorização, o que é humanização e o que é romantização. Eu acho que a série ela não glamoriza, porque a gente não está colocando esses criminosos num pedestal, não está transformando eles em super-heróis. Pelo contrário, a gente mostra na série, cada capítulo da série mostra o monstro que cada um desses personagens são. É mostrado o crime que eles cometeram. O que a gente faz na série que talvez incomode, porque o brasileiro não está muito preparado, é para a humanização desses personagens. Porque eu defendo no livro e na série que não é porque a pessoa cometeu um crime brutal que ela deixa de ser humana. Ela é julgada, ela é sentenciada, ela vai para a penitenciária cumprir pena e lá a série e os meus livros vêm mostrar como é a convivência deles. Então eu acho que é isso que choca o público. Ele não sabe o que acontece dentro da penitenciária. Aí quando ele descobre que as pessoas estão vivendo como nós, só estão privados de liberdade, mas eles estão trabalhando dentro da penitenciária, eles estão namorando, eles estão jogando futebol, estão fazendo festinha. Eu acho que é isso que incomoda. Eu acho que a pessoa está preocupada com o mensageiro e não com a mensagem.
Jairo Nascimento, eu estou aqui ouvindo, incrível como vem várias perguntas, né? Esse aqui é um assunto que a gente, para mais de metro, rende debate, hein, Jairo? Pois é, tem muita coisa, né? Eu quero puxar, já que a gente está falando um pouquinho de esporte também, para um assunto que está no livro do Tremembé. Esse aqui? Exato. Eu vou virar, inclusive, enquanto você fala, Jairo, porque aqui tem justamente o rosto do personagem. Exato, tem até um mugshot dele ali, né? Do Robinho. Ulisses, como é que foi descobrir que o Robinho, de certa forma, faz um papel de liderança dentro do presídio? E eu queria que você explicasse pra gente essa história dele como treinador e organizador de uma partida entre assassinos e estupradores. Uau! Jairo, na penitenciária, ela é um microcosmo. Então, assim, todas as vezes que chega uma pessoa nova, a pessoa geralmente começa a trabalhar na penitenciária com a profissão que ela traz da rua. Por exemplo, se uma manicure matou o marido, ela vai para Tremembé, lá dentro ela vai trabalhar fazendo a unha. O Robinho, como ele era um jogador de futebol e lá tem um Tremembé Esporte Clube, que é uma partida de futebol que eles organizam num espaço lá que eles chamam de terrão, o Robinho, como ele é um atleta de futebol, ele chegou lá e exerceu essa função de treinador. Então é mais ou menos isso. Ele está fazendo lá dentro o que ele já fazia do lado de fora. Uma dúvida genuína que eu tenho ao ouvir isso... Só para complementar, os médicos, por exemplo, quando são os médicos que estão em Tremembé presos, eles atuam lá fazendo consulta médica. Tipo o Abdelmaci? O Abdelmaci não, porque o caso dele é bem particular, né? Ele foi preso por estupro, ele está bem debilitado, mas tem outros médicos lá, o Carlos Sussumo, por exemplo, que foi um médico que foi preso por corrupção, ele estava lá e ele tratava da saúde do Roger Abdelmaci. E eles ajudam na enfermaria da penitenciária. Que mundo, né? Por isso que gera tanto interesse. A minha dúvida é genuína, Ulisses. Você é um jornalista, então você trabalha com fatos, né? Você ouve muito deles e você também vai checar o que dizem os julgamentos, as defesas e tudo mais. Mas como é que faz para conseguir esse contato? Você que entra numa lista para visitar alguém que está preso e aí faz um primeiro contato? Não, eu peço para a Justiça. Eu tenho uma vantagem que aí, tanto a Justiça de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária, que é o órgão do governo que administra as cadeias, os diretores das penitenciárias já conhecem meu trabalho. Então, ele já sabe o que eu estou fazendo lá dentro. Então, eu peço, é um trâmite burocrático. Por isso que esses projetos demoram muito para se concretizar. Eu tenho que fazer um pedido para a Justiça. Primeiro, eu tenho que perguntar para o preso se ele quer dar entrevista. Pois é, e ele preso geralmente aceita rapidamente? Aceita. Geralmente, sim. Hoje os presos me procuram, e o próximo livro tem como eu entrar? Por exemplo, o Fernando Sastre, que é aquele playboy que pegou o poste do pai, bebeu e atropelou e colidiu com o sandeiro, tu lembra? Que matou o seu Ornaldo. A gente está falando Na Zona Leste de São Paulo. Na Zona Leste. É um poste azul. Sim. Lembra? Sim. Então, aí ele matou no acidente, ele bebeu, dirigiu, matou o motorista de aplicativo, que era o seu Ornaldo. Ele foi para Tremembé. E aí, quando eu estava fazendo o livro Tremembé, o Presídio dos Famosos, no ano passado, ele me procurou perguntando, por exemplo, se ele ia estar na capa do livro. Então, eles acabam tendo, porque eles se consideram um preso famoso, um preso de mídia. Então, Mas tinha preocupação na pergunta dele ou não, ele queria desejo por... Eles querem estar no livro. Eles querem, tipo... eu sempre... em algum lugar eu disse, alguma vez no passado, que esses livros eu defendo que eles é um registro histórico, porque a história do país também é contada a partir desses crimes emblemáticos, esses crimes de repercussão. E onde se tem esses registros? Em processos, em inquéritos, que não é de acesso público. Então, o meu trabalho ele acaba trazendo esse registro. E aí os presos agora me procuram com esse argumento: olha, eu quero registrar meu crime para todo mundo saber, para ficar nos anais da história. Ulisses, eu gostaria de trazer para a nossa conversa as polêmicas nesse relacionamento com os presos. Alguns deles, inclusive, anônimos, que têm histórias muito interessantes. A gente já conversou a respeito de alguns deles. Meus preferidos, tá, gente? Para quem não sabe, é a Tia do Fogo e a Dominique. Para quem não lê os livros, depois vocês vale a pena ler. São os meus personagens que eu acho que são mais interessantes entre os anônimos. Mas também os que são mais ilustres e... custaram ali para lidar com a repercussão dos seus livros e também da série.
Um caso muito recente é o do Christian Cravinhos, que teve retratado na série o relacionamento dele com a Duda, né, que é chamada de Luca, né, na série, salvo engano. E também tem outros casos de presos que acabavam pedindo para conversar com você, ou contavam uma coisa e depois voltavam atrás. A gente tem caso até de um que disse que não gostou de ser retratado com um ator que ele considerava feio. Eu gostaria que você trouxesse quais dessas histórias você achou mais emblemáticas, ou qual delas te marcou mais, assim, que você achou absurdo que a pessoa tenha te dito algo assim. Por exemplo, se o ator é feio, não sei. Esse aí eu acho inusitado, é o Assi Filó, né, que ele escreveu um livro dentro da penitenciária, esse livro foi proibido, ele faz denúncias gravíssimas nesse livro. Uma das denúncias que ele traz no livro dele é a prisão domiciliar concedida ao Roger Abdelmaci de forma irregular. A justiça bloqueou o livro dele. Ele é retratado na série porque o projeto desse livro dentro da penitenciária, você assistiu a série, você sabe, né? Ela é bem interessante. E ele reclamou que ele queria que fosse o Fábio Assunção, né? E quem fez ele foi o... Entendi, ele tem uma exatamente. projeção interessante. Mas eu acho que isso mostra o lado narcisismo, o lado narcisista que esses criminosos têm, que eles têm esse tipo de preocupação. E eu acho que a mesma preocupação também, ou a mesma reação que teve o Christian Cravinho, que é uma das que me marcou bastante. Porque a gente mostra logo na primeira cena do primeiro episódio da série, ele matando a mãe da Suzane de forma muito violenta, mas ele não se preocupou com essa retratação, ele ficou mais preocupado porque a série expõe o romance homoafetivo dele dentro da cadeia e aquela cena inusitada da calcinha, né? Que você que acompanha meu trabalho há muito tempo sabe que essa história é muito antiga, né? É muito antiga. Ela veio ao longo de toda a apuração junto com outras semelhantes, né? E foi confirmada ali, inclusive pelo próprio Christian Cravinhos, não foi em algum momento? Não, mas o Christian ele sempre negou. Ele sempre negou. Eu lembro que em 2016, quando eu soube de toda a história que foi contada pela Duda, provada pela Duda, pela mãe da Duda, que é quem compra a calcinha e leva para dentro da penitenciária, eu lembro que em 2016, quando eu estava fazendo o livro da Suzane, ele negou, mas depois ele me pediu para não colocar no livro porque a filha dele não sabia. E aí ele queria um tempo para contar para a filha. Eu disse, olha, daqui para o livro ser lançado são praticamente um ano, então tu tem esse ano para contar. Saiu no livro a história com muito mais detalhe, ele nunca contestou, mas aí obviamente que a série, que tem um alcance muito maior, é uma repercussão avassaladora, ele se sentiu incomodado. Aí como ele desmentiu, ele disse, não, isso não é verdade, não, ele botou que é tudo mentira. É tudo mentira, eu fui lá e coloquei a foto nas minhas redes sociais provando que era tudo verdade. Ulisses Campbell, eu queria continuar aqui a entrevista com mais tempo, para a gente trazer mais perguntas da Clarissa, do Jairo. Mas nós temos o fator tempo aqui ao vivo. Aqui o livro que está sendo lançado, então, o último, é esse que eu seguro, Tremembé, o Presídio dos Famosos. E quem sabe a gente volta a conversar em breve. Isso aqui renderia, inclusive, um programa especial ali, com muita entrevista, esse livro tá muita conversa. Há 10 semanas na lista dos mais vendidos e ele voltou para o primeiro lugar na lista da Veja, que é mais importante. Ulisses. Eu posso fazer só uma? Opa. Porque todo mundo pensa que eu escrevi a série sozinho. Eu sou autor dos livros que adaptaram a série, que deu base para a série, que é Suzane, Assassina e Manipuladora e Elise Matsunaga. E o roteiro foi escrito por mim, pela Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thaís Berbe e Maria Isabel Iório. Então, um grupo de roteiristas com muito criação talento. da Júlia Prioli. Tá vendo? Muitos olhos, ouvidos e mãos criação conectados coletiva, com essa série que é uma baita, é um fenômeno. Obrigada, Ulisses. Eu que agradeço. Jornalista, escritor, presente aqui com a gente no Live CNN. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tô com tanta Clarice, Jairo, eu já queria aqui. Daqui a pouco a gente habla aqui no intervalo.